pergunta principal que eu tenho certeza que você vai fazer aqui nesse vídeo é: o Hulk vai jogar? Ele vai estrear oficialmente? O John Kennedy vai jogar, Dezão, ou ele vai ficar barrado? Será que os dois podem atuar? A gente vai conversar sobre isso tudo e muito mais, mas eu queria te dizer que muito boas-vindas de volta a mais um vídeo pré-jogo aqui no canal Sentimento Tricolor. Oxe, achei que esse dia nunca mais ia chegar. Quando começa a falar com vocês, me dá calor, rapaz. Já começa a ficar com calor. Eu pensei que esse dia nunca mais fosse chegar. Quase, sei lá quantos dias, quase 2 meses sem o Fluminense jogar oficialmente. Copa do Mundo. Torcemos pro Brasil. O Brasil decepcionou a gente. Tem que ver a Argentina na final ainda. Enfim, estamos de volta ao nosso mundo, o mundo Fluminense. E hoje, às 8 horas da noite, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão. E é jogo de 6 pontos, pessoal. 6 pontos, Dezão? 6 pontos. Fluminense e Bragantino hoje lutam pela mesma coisa. Como assim? Tá aqui, ó. Para você que não lembra, essa aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro, tá vendo? O Fluminense é o terceiro colocado com 31 pontos, 10 pontos atrás do líder Palmeiras. Campeonato Brasileiro não é a nossa prioridade. Prioridade é Copa do Brasil e Libertadores, mas é claro, a gente quer se manter aqui no G4. Afinal de contas, se der tudo errado nas Copas, a gente tem que garantir vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão, né? Então, o jogo de 6 pontos, por quê? Porque o Red Bull Bragantino tá com 29 pontos, como você pode ver. Ambos com 18 jogos, Fluminense com 18 jogos, Bragantino com 18 jogos. A gente tem 31, os caras têm 29. Se eles vencerem, eles passam a gente. Isso é um ponto importante. Então, assim, o Bragantino não pode vencer o Fluminense. Só que o Bragantino terminou em alta o primeiro semestre, tá? O período pré-Copa do Mundo, os caras terminaram com uma ótima sequência. Eles estão com 5 jogos de invencibilidade, 3 vitórias seguidas no Brasileirão, como você pode ver aqui, ó. 3 bolinhas verdes, tá vendo? Venceram, perderam, venceram. 3 vitórias consecutivas. A equipe do Wagner Mancini, equipes comandadas pelo Wagner Mancini. O Fluminense, normalmente, ele tem muita dificuldade, a gente sabe disso. E como eu acabei de falar agora, eles brigam diretamente pelo G4, né? Eles brigam pela mesma coisa do que a gente. Então você deve estar ansioso agora para saber qual é a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. Então, pessoal, tá aqui na tela para você, tá? Destaque aqui pro Incrível Hulk. Aqui, ó. Botei o Incrível Hulk aqui. Se destacando entre os cards. Em breve vai ter, obviamente, um card personalizado dele, tá? Mas eu fiz questão de fazer essa brincadeirinha aí com vocês. O Fluminense ainda não tem o Thiago Silva. Nós só tivemos, por enquanto, 2 contratações, 2 reforços, que foi o Hulk e o Thiago Silva. Thiago Silva, como veio de fora, é uma janela internacional. O Fluminense não pode inscrevê-lo ainda, somente a partir do dia 20, e ele tá fora. O Hulk estreia, Dezão? O Hulk estreia sim. Só que existe uma dúvida. Ontem à noite o GE, hoje de manhã também, o GE publicou que o ataque deve ser Hulk, Serna e Savarino. Já outros portais colocaram aí como possibilidade do Hulk e o John Kennedy jogarem juntos. Um ataque com Savarino, Hulk e John Kennedy. O Hulk jogaria pela ponta, Dezão? Não necessariamente. O Savarino ia ficar flutuando ali entre a direita e a esquerda, o Hulk jogando como uma espécie de segundo atacante e o John Kennedy centralizado. O Zubeldia teria que, na prática, mudar o esquema dele do 4-3-3 para um... Não seria bem um 4-4-2, né? Seria um 4-3-2-1, alguma coisa do tipo. Bom, nomenclatura não importa. O que importa é a postura dos atletas em campo. E isso a gente só vai saber quando a bola rolar. Tô gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu a lista dos relacionados, tá? Existe uma possibilidade do Canóbio voltar a ser relacionado com a nossa camisa, depois de disputar a Copa do Mundo, ganhar 10 dias de férias, voltou depois, mas já tá aí há quase 10 dias treinando. Então, assim, eu acredito que o Canóbio deva ser relacionado hoje. Dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo,
já vai ter saído aí a lista dos relacionados. Eu acredito que tem a possibilidade. Ele começar jogando, acho mais difícil, tá? Deve ser Serna e Savarino. Ou o Serna sai para a entrada do John Kennedy. Isso aí a gente só vai saber quando a bola rolar ou 1 hora antes, né, da bola rolar, às 7 horas da noite, quando sair a escalação oficial, tá? Desfalques pro jogo de hoje. O Fluminense tem o Thiago Silva, que não vai jogar porque não tá inscrito, e o Samuel Xavier, que cumpre suspensão, tá? De qualquer forma, o Samuel Xavier seria reserva. O titular é o Guga. Então nós teremos hoje o Fidelis como opção no banco de reservas, tá? Então a provável escalação do Fluminense aqui é Fábio, Guga, James e Freitas. Sim, o Freitas é titular do Fluminense, já falei isso aqui várias vezes, com a ausência do Thiago Silva, então mais ainda. Ah, não vai jogar o Milan? Não, não vai jogar o Milan. Já falei com vocês também que o Freitas é o homem de confiança do Zubeldia, não vai barrar ele de jeito nenhum, tá? E o René, provavelmente, na lateral esquerda. Existe uma possibilidade do Arana, que se recuperou de lesão? Existe. Acho improvável. Acho que o Arana deve ser opção no banco de reservas, tá? O meio-campo com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. E o ataque, acabei de falar agora, Savarino, Serna e Hulk. Mas existe a possibilidade do John Kennedy também entrar nesse time aí. Vamos ver. Às 19 horas, quando sair a escalação oficial, a gente vai saber, tá? Já o nosso adversário, o Red Bull Bragantino, como eu falei, tá vindo de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. 3 vitórias seguidas e 5 jogos de invencibilidade. Mas estão desfalcados. Eles têm a ausência de 2 laterais, o que abre uma oportunidade para o Fluminense, né? E os desfalques deles são na lateral esquerda. Juninho Capixaba tá suspenso, que para mim é dos melhores laterais esquerdos do Brasil, e o Vanderlan tá lesionado. Tá? O Gabriel também tá fora, Davi Gomes em recuperação, e o Cauê deve ser a novidade aí na lateral esquerda. O que o Fluminense tem que fazer? Tem que aproveitar essa fragilidade aqui na lateral esquerda do Bragantino e apoiar bastante. Com quem? Com jogadores que vão atuar pelo lado direito. Eu botei aqui o Savarino, mas pode ser o contrário. O Savarino pode atuar pela esquerda e o Serna pela direita. Podem atuar os dois pela direita em determinado momento do jogo. Tem o apoio do Lúcio Acosta com o Savarino ou o Serna e o Guga. Então, assim, o Fluminense tem que explorar esse lado esquerdo aqui do Red Bull Bragantino, que deve ir a campo com o Thiago Volpe, Santana na lateral direita, Gustavo Marques, Alix Vinícius e o Cauê, Matheus Fernandes, Eric Ramírez e Lucas Barbosa. No ataque, Fernando Herrera e Eduardo Sacha. O Fluminense adora adora tomar gol do Sacha. Espero que isso não aconteça hoje, tá? O Bragantino também, pessoal, é uma equipe muito perigosa nas transições, tá? Tem uma transição muito rápida, tem um time jovem. Lucas Barbosa, como se fosse, eu não sei o número da camisa dele, mas que faz a função aqui de camisa 10, esse homem, esse meia avançado, esse meia atacante aqui, ele gosta muito de receber a bola em 3 linhas. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente não tem um homem de marcação aqui no nosso meio-campo, né? Tem o Martinelli e o Hércules, que não são exímios marcadores. Então a gente tem que ter cuidado com esse Lucas Barbosa, que gosta de receber bola entre linhas. Fernando e Herrera, os 2 pontas, gostam de atacar espaço. Então, se o Fluminense se jogar todo para cima do Red Bull Bragantino, os 2 pontas vão subir em cima das costas dos nossos laterais. O René não sobe tanto, mas o Guga gosta de subir bastante. Então, tem que ter muito cuidado. Martinelli e Hércules precisam controlar ali. Quando subir um, segura o outro. Eu tô preocupado, pessoal. Não com o jogo contra o Bragantino especificamente, mas eu fico preocupado com o Canóbio fora desse time e sem o Fluminense com um homem de marcação, um pitbull. A gente tinha um, que era o Bernal. O Fluminense vendeu o Bernal, né? Então, a gente só tem o Otávio, torcedor não gosta, muito fraco tecnicamente. Então, o Fluminense tem essa defasagem no seu elenco. A gente sente a falta de um pitbull, do jogador marcador aqui. Sem o Canóbio que volta para recompor, eu fico preocupado realmente quando a gente enfrenta equipes com jogadores velozes aqui pelos lados, como é o caso aqui do Fernando e do Herrera, tá? Então o que o Fluminense precisa fazer para vencer o Red Bull Bragantino hoje? Atacar bastante o lado desfalcado do Red Bull Bragantino, que é o lado esquerdo, ou seja, a gente tem que jogar bastante pelo nosso lado direito.
Lúcio, Savarino e Hulk tem que jogar aproximado, principalmente se o John Kennedy não jogar, né? O Hulk precisa ser abastecido com bastante bola para ele ter opções de finalização, que é o ponto forte do Hulk. Savarino precisa estar naquele dia inspirado, assim como o Lúcio Acosta também. Evitar perda de bola no ataque, principalmente se a gente tiver todo, né, no campo de ataque do Bragantino, né? No nosso campo de ataque, campo de defesa do Bragantino, porque os caras têm opções muito fortes aí, em velocidade. E o Eduardo Sacha também, que é um finalizador. Eu gosto do Eduardo Sacha, acho um bom centroavante, que gosta de marcar gol na gente. Então, assim, é o famoso time equilibrado, né? Tem que defender bem, tem que atacar bem, não se expor, porque os 3 pontos hoje é de fundamental importância. Repito, jogo de 6 pontos que vale a nossa permanência ali no G3. Tá? É ali que o Fluminense precisa ficar tranquilo, estabilizado, para ele poder, quando tiver que priorizar as Copas, se tiver que preservar o time no Brasileiro, que vai fazer isso, não tem jeito, poder estar numa situação tranquila ali, sem perigo de despencar na tabela. Porque se der tudo errado nas Copas, tem um brasileiro lá como vaga na Libertadores para o ano que vem, para a gente tentar o bi da Libertadores, porque nós precisamos estar na Copa do Mundo de Clubes em 2029. Para isso, você precisa ganhar a Libertadores. Para ganhar a Libertadores, você precisa jogar ela, né? Enfim. Vambora! Eu acredito bastante nessa vitória do Fluminense, vou estar no Maracanã, quase 20 mil ingressos vendidos, teremos um público legal. Como eu falei, jogo às 20 horas, com transmissão no Sport TV e no Premier. Se você não puder ir no Maracanã, não quiser ir no Maracanã, assista, apoie. E às 23 horas aproximadamente, eu vou estar aqui com a live pós-jogo para contar para vocês tudo o que aconteceu nessa partida. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa aquele likezão, se inscreva no canal. E a gente se vê de novo na live pós-jogo, espero, de vitória do Fluminense. Tá legal? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores. E vence o Fluminense! Fluminense! Hoje, amanhã e sempre, tamo junto, valeu!